Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paty Lomona, psicóloga, especialista em sono do bebê e da criança e numa massagem deliciosa que chama Massagem Chantala. E no vídeo de hoje eu vou falar os 5 erros mais comuns de por que o seu bebê não dorme. E eu aposto que você tá fazendo pelo menos aí uns 2 ou 3 dessas coisas. Bom, a primeira coisa que é um primeiro erro mais comum, é a gente achar que para cuidar do sono de uma criança ou de um bebê, a gente precisa olhar para a noite deste bebê ou para a soneca deste bebê. E isso é verdade em partes, mas é um erro quando a família só olha para este momento. Na verdade, é muito mais importante você olhar para o dia dessa criança, né, do que para a noite dessa criança, principalmente no primeiro momento. A criança, quando ela se organiza durante o dia, ela vai se organizar à noite também. Por isso é muito importante, se seu bebê não está dormindo, se ele está com dificuldade de dormir, que você possa olhar para o dia dele, para as necessidades dele. E a gente conseguindo abastecer ele, né, dessas necessidades e entender qual que é a peça do quebra-cabeça que tá faltando, ele vai dormir muito melhor. E claro que não quer dizer que à noite a gente não vai precisar olhar e cuidar para essa noite, mas é um erro olhar só para o momento do dormir e mexer ou cuidar ou interferir, enfim, só neste momento, tá certo? Então, cuidado para não fazer isso, presta atenção, porque de fato, assim, eu já tive muitos e muitas famílias que eu acompanhei e que foi a gente a fazer ajustes durante o dia dessa criança, que ela começou a dormir naturalmente, sem a gente ter que fazer nada em relação, assim, diretamente em relação ao sono dela. O segundo erro mais comum é você ficar tentando fazer cada hora uma coisa, né? Então tem muitas famílias que chegam para mim e falam: nossa, Paty, eu já tentei de tudo. Olha, eu já tentei isso, aí não deu certo. Daí eu tentei aquilo, também não deu certo. Daí eu tentei isso outro que uma amiga minha falou que funcionou e também não deu certo. E, enfim, ela tem a família, né? Ela propõe tantas coisas ali, tantos ritmos, tantas rotinas, tantas hábitos diferentes, né? E não dá tempo para esse bebê se acostumar com essa nova proposta, né? E já muda para uma nova coisa, e daí o bebê tá ali se acostumando com aquela nova coisa e já muda de novo. Isso de fato vai deixando o bebê cada vez mais inseguro, cada vez com menos previsibilidade do que vai acontecer. E a gente sabe, né, já falei aqui 1000 vezes, que quanto menos previsibilidade o bebê tiver, pior ele vai dormir, porque ele vai ficar em estado de alerta, ele vai ficar inseguro. E aí ele não vai se entregar para o sono. Então, fique atento se você, né, tá tendo constância no que você tá propondo para o seu bebê. E claro que não adianta propor qualquer coisa, tem que propor uma coisa, né, que vai ao encontro da necessidade desse bebê. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ter calma, a gente não pode ter muita ansiedade de ver os resultados, porque o organismo demora um tempo para se acostumar. Então às vezes você até tá no caminho certo, mas você não espera, você não dá tempo para o organismo do bebê ou da criança se acostumar e poder ir mostrando ali a melhora que iria acontecer caso você desse tempo. Então, cuidado, né, com os palpites, com as histórias, com os conselhos, com as dicas que as pessoas dão, principalmente as pessoas que não são especialistas na área, né, e que ficam compartilhando a sua própria experiência. E não que isso seja ruim, mas vocês têm que ouvir e ter discernimento, né, de falar, poxa, isso eu acho que vai funcionar para minha família, ou não, isso funcionou para a família dela, não necessariamente vai funcionar para a minha, né? Então não adianta nem eu tentar para o meu filho, porque ele tem essa característica que não se enquadra com que essa pessoa está falando. E gente, é tão curioso, porque
eu vejo, não só em relação a sono, mas as pessoas têm a tendência de generalizar o que funcionou para elas como se fosse o que vai dar certo para todo mundo, né? Então, se por um acaso o bebê dela começou a dormir depois que fez 6 meses, ela vai ficar, não, imagina, você tem que esperar fazer 6 meses, porque daí ele vai começar a dormir, você vai ver, né, do dia pra noite. E às vezes foi assim que aconteceu com o bebê dela, mas não necessariamente vai ser assim que vai acontecer com o seu bebê. Né? E aquilo fica na nossa cabeça, né? Nossa, mas eu acho que é isso então, né? Você viu? Ela falou com tanta convicção, eu acho que não, certeza que é isso, então vamos fazer desse jeito. E aí a gente acaba aí mudando aí a nossa conduta e às vezes mudando para uma coisa que nem tem a ver aí com a nossa família, tá bom? Então cuidado para vocês também não estarem fazendo isso. Vamos para o terceiro erro mais comum. Gente, esse é um erro que, além de ser muito comum, nossa, assim, dá uma desandada muito grande, que é os pais ficarem mais apegados a tabelas de sono, a quantas horas o bebê tem que dormir, quanto que tem que durar a soneca, quantas horas tem que dormir durante o dia, enfim, a essas médias, né? Então, os pais ficam tão presos, né, a essas médias que eles não conseguem observar o bebê deles. Né? Eles ficam tão ansiosos e tão fechados e tentando enquadrar esse bebê nesta tabela que eles deixam de observar o bebê. E quando a gente deixa de observar o nosso bebê, a gente não tem praticamente mais nada nas nossas mãos. Porque, gente, essas tabelas, elas falam de uma média da população de bebês, né? E não necessariamente o seu bebê vai se enquadrar nela. E tudo bem, desde que ele esteja dando sinais que está tudo bem. Né? Então, um bebê que dorme meia hora menos do que a tabela indica, ele tá dormindo menos, ele tá em privação de sono? Não necessariamente. Então, se a gente observa esse bebê, é um bebê que passa o dia super bem-humorado, que não luta contra o sono, que não tem um sono agitado, talvez seja o ritmo dele mesmo. Mas eu sei que principalmente para primeiro filho, para pais de primeira viagem, né, é difícil até conseguir observar, porque vocês ainda estão aprendendo a observar o bebê de vocês. Mas enfim, não se desconectem disso, né? Lembrem-se sempre da importância de observar o bebê de vocês e poder mesclar a observação com a tabela. Então assim, se você viu que seu bebê acorda choroso, luta muito contra o sono, fica mal-humorado assim a maior parte do tempo, tá sempre cansado, tá colheira, dorme às vezes, sente sono assim se alimentando, ou põe na cadeirinha do carro, sente sono e dorme. Isso, né, e você fala, poxa, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela pra ver como que é. Nossa, é verdade, tá muito fora, então eu acho que talvez ele esteja dormindo menos do que ele tá precisando. Mas veja bem, você mesclou, né, a tabela com os sinais que o seu bebê tá dando, tá? Então, cuidado para vocês não ficarem muito presos, né, em tabelas, em assim, regras, e vocês trocarem os pés pelas mãos na hora de poder ajudar os bebês de vocês. Agora vamos para o quarto erro mais comum quando a gente fala em sono, que é a gente querer treinar o sono do nosso bebê. O sono, ele é multifatorial, né, que eu tô sempre trazendo aqui para vocês. Ele é algo que a gente não pode reduzir apenas ao sono, que é igual eu falei, né, que algumas pessoas ficam só olhando para a noite, não olham para o dia. A gente tem que pensar que a privação de sono, a falta de sono ou um sono ruim é apenas a ponta do iceberg. E que a gente tem que cuidar desse iceberg, do que está para baixo desse mar e não do que está para cima. Né? E treinar o sono do seu bebê é você cuidar, você mexer, você interferir no que está do mar para cima. Que é isso aqui, é muito pouco. Né? Enquanto que a gente precisa trabalhar do mar para baixo, a gente precisa trabalhar a base desse iceberg, entender qual que é, né, a raiz disso.
E não é com treinamento que a gente faz isso, tá? Não é a gente treinando o nosso bebê a dormir que a gente vai ter um resultado sólido, consistente, a longo prazo e principalmente que privilegie o aspecto emocional do bebê, né? Porque se a gente faz um treinamento de sono com o nosso bebê, de fato, muitas vezes eles podem vir a dormir e muito mais rápido do que se você fizer um trabalho que eu proponho, que é de fazer o trabalho de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas a longo prazo a gente paga um preço muito caro por isso, né? Porque emocionalmente isso é um castelo de cartas, né? Tanto emocionalmente quanto se alguma coisa acontecer na rotina dessa criança ou no hábito do sono dessa criança, provavelmente ela vai voltar a acordar. Por quê? Porque ela não tem um embasamento sólido interno, ela não tá se sentindo segura, ela não foi construindo isso de dentro para fora, foi uma coisa de fora para dentro, que muitas vezes a criança desiste de pedir ajuda e dorme na exaustão, né, e acha que as coisas são assim mesmo e que funciona assim, então assim tem que ser. Dá mais trabalho olhar de dentro para fora e cuidar de dentro para fora? Dá mais trabalho. Mas assim, é infinitamente melhor do que a gente trabalhar de fora para dentro, tá? Então, se por algum motivo você fez algum tipo de treinamento de sono com o seu bebê, não fique só na culpa, né? Nós erramos o tempo inteiro. Nós pais, nós seres humanos, nós, em todas as nossas relações, a gente tá errando o tempo inteiro e acertando. Então, agora vocês estão tendo a oportunidade de repensar sobre isso e fazer diferente daqui pra frente, tá bom? Então, agora vamos para o quinto e último erro mais comum. Quer dizer, nem sei se é o último, né? Na verdade, existem milhares, mas dos 5, vamos aí para o último. Quinto erro mais comum é a gente achar que a gente só vai ter que olhar para esse bebê, né, e para a rotina desse bebê e para as necessidades desse bebê para poder organizar o sono dele. Porque, na verdade, a gente precisa começar olhando para nós, pais, né, para nós, pessoas que convivemos com esse bebê. Como que nós estamos para ensinar esse bebê para dormir? Se nós estivermos muito ansiosos, muito aflitos, com muito medo, inseguros, esse bebê também não vai conseguir se entregar para o sono, porque eles são os nossos espelhos. Eles espelham muito a gente, né? E então não dá para separar. Quando a gente fala em cuidar do sono de um bebê ou de uma criança, a gente está falando em cuidar dessa família todinha, porque esse bebê é esta família também. Então a gente vai ter que olhar pra gente. E muitas vezes esse bebê vai fazer um convite da gente cuidar de coisas que são profundas na gente e que nem sempre vão ser fáceis da gente olhar, mas elas são necessárias, né? É um convite para a gente poder olhar para essas coisas que a gente não queria olhar. E é difícil porque muitas vezes a gente está sem disponibilidade psíquica e emocional de poder fazer isso, mas é necessário, né? Então, não esqueça de olhar para você, para como que você tá, como que você leva o seu filho para dormir, o que significa dormir para você, quais são as suas memórias de infância do dormir. E aí, conforme a gente vai olhando pra gente, vai cuidando da gente, muitas vezes eles vão encaminhando o sono sem a gente também ter que fazer grandes mudanças neles, né? Claro que o meu convite aqui é a gente sempre fazer tudo, né? Não ao mesmo tempo, mas a gente poder fazer quando a gente tá cuidando, né, do sono de alguém, a gente poder olhar para todos esses aspectos que eu fui trazendo aqui ao longo desse vídeo, a rotina, né, proximidade com a natureza, os aspectos emocionais desse bebê, o aspecto emocional dessa família, o ambiente de sono noturno, o ambiente de sono diurno, né, a gente poder ter esse olhar integrativo para o sono, para que esse bebê e essa criança possa de fato apresentar aí um bom resultado, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a repensar o sono do bebê e da família de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você ainda não é inscrito no meu canal, também te convido a se inscrever,
tanto no meu canal aqui no YouTube, quanto no Instagram. No Instagram também é Patilo Mônaco, Pati com Y. E lá tem vídeo, tem live toda semana, assuntos super interessantes. A última semana do mês sempre tem um convidado especial que traz um assunto complementar a, né, sono e psicologia da maternidade. E então me acompanhem por lá também, tá bom? Um beijo e até a próxima!